tudo bem? O objetivo da aula de hoje é analisar o prefácio e a primeira seção da obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes de Immanuel Kant. Na primeira parte da obra, Kant começa retomando o modo como era pensada a filosofia antiga a partir de uma tríade. Então, basicamente, a filosofia antiga se dividia por uma área especificamente que era da física e uma segunda área que era da ética. Ambas tinham um aspecto bastante empírico, aplicável, né, que diziam respeito ao mundo externo. E, por fim, a lógica. A lógica era uma terceira estrutura do pensamento filosófico antigo, este sim, que não tinha necessariamente uma realidade empírica, uma condição de uso e de aplicação de mundo externo. Então, por que Kant faz essa definição? Para mostrar que se de um lado existe uma reflexão filosófica, uma metafísica que se atém à condição prática, empírica, já no pensamento antigo havia um espaço destinado para a filosofia para aquilo que se dava absolutamente no campo da abstração. Dentro dessa condição, comparando essa filosofia puramente abstrata, essa filosofia que se refere diretamente à organização do pensamento, né? Nesse caso a lógica, é que Kant equipara a metafísica dos costumes a uma reflexão que não tem também essa realidade prática, no sentido de uma conexão direta com os acontecimentos externos ou de uma dependência desses mesmos. Para Kant, a metafísica do costume está situada numa condição interna, de motivação interna do sujeito. Claro que essa motivação, de algum modo, vai reverberar nas suas atitudes, mas não são as atitudes, no sentido da sua externalidade ou do seu acontecimento, o parâmetro necessário para a reflexão daquilo que diz respeito à metafísica dos costumes. E porque a gente está tratando aqui de uma filosofia moral, no sentido metafísico, o que há para Kant é uma condição que, em última instância, se manifesta na vontade humana. Isso porque, quando a gente fala sobre o fato de não haver necessariamente uma condição externa a essas reflexões de cunho moral, a gente pensa, a partir de Kant, que a reflexão dele se volta à cognição e, sobretudo, à vontade humana, porque as coisas no mundo externo, por si só, não são nem boas nem más e nem têm valores. Então, na verdade, quem atribui valor às coisas, às atitudes, né, é o próprio humano. E se a gente está falando, então, dessa condição de atribuição de sentido do humano, né, a partir da sua vontade para as coisas, para as ações, então, essa filosofia é uma filosofia que se volta ao sujeito. Nesse sentido, o caráter hipotético, ele se reveste também de uma condição que está ligada à vontade e principalmente à intencionalidade, àquilo que motivou a ação e que não pode ser necessariamente verificada de fora, porque quem vê a atitude, a ação de um sujeito, vê, na verdade, uma consequência que pode ter diversas motivações. E dentre um campo de várias motivações que pode levar os indivíduos a determinadas ações, uma delas é o foco direto da filosofia de Kant, que está relacionada a essa intencionalidade ou ainda a essa moralidade metafisicamente analisada. E de algum modo, para Kant, essa intencionalidade que nos move a determinadas ações, ela tem um caráter a priori, não porque necessariamente ela esteja já ditando um conjunto de regras prontas para nós, mas ela tem essa condição a priori porque é uma condição que emerge de nossa razão e que basicamente nos permite chegar a determinadas conclusões que são racionais e que não dependem de uma obediência externa ou de uma influência externa necessariamente. Para Kant, essas questões morais de ordem racional, elas estão e são próprias de nossa cognição, né, estão relacionadas à nossa racionalidade, por isso elas são a base dessa reflexão metafísica, porque elas são aquilo que passam a estabelecer uma espécie de sustento para a nossa reflexão e principalmente para as nossas ações. Então, a moral kantiana não está baseada numa lógica de um dever, no sentido de uma obediência externa. Na verdade, a moral kantiana está baseada numa compatibilidade ou ainda
uma espécie de obediência, mas de valores internos ou internamente percebidos, porque a nossa racionalidade nos permitiria chegar a essas conclusões. E para isso, Kant define a chamada boa vontade, que é justamente essa vontade orientada pela razão, que faz com que a gente perceba o valor das nossas atitudes, como eu havia dito, não por uma obediência a regras externas, mas porque a gente percebe o porquê delas serem necessárias e nos motivarem. E claro que esse sujeito regido por essa boa vontade vai ter como uma espécie de consequência, um sintoma de sua compatibilidade entre a sua razão e as suas atitudes, a felicidade. Para Kant, essa felicidade ela tem esse caráter de uma realização, porque basicamente um sujeito de menoridade, agora resgatando conceitos que são mais específicos aí daquele texto, resposta à pergunta o que é o esclarecimento, né, em que Kant estabelece uma distinção entre indivíduos, né, sujeitos que têm a maioridade intelectual e aqueles que têm a menoridade intelectual, lembrando que a grande diferença entre um e outro é que o de menoridade intelectual está ainda no âmbito da obediência. Ele tem como regra ou como juiz de suas ações a obediência de sujeitos externos ou de valores que lhe são impostos, enquanto aquele que é de maioridade intelectual é aquele que pensa por conta própria, aquele que aceita o desafio do sapere aude, né, ou seja, ouse saber, e passa de fato a saber a partir das próprias condições que ele tem de conhecimento, né? Então, racionalmente estabelecidas. Voltando a essa reflexão, quando a gente fala sobre essa boa vontade e essa felicidade, são características especificamente presentes, né, naquele que seria então esse sujeito de maioridade, porque ele pensa por conta própria, ele sabe do modo, né, do que ele pode e não pode saber, e ele tem a sua razão como seu guia, né? E aí por isso a felicidade não está necessariamente ligada só a uma condição psicológica, está na verdade ligada principalmente a essa autenticidade, essa autonomia que o sujeito passa a ter na medida em que ele é esclarecido e na medida que a razão passa a ser o seu guia. E essa racionalidade boa, ela está relacionada a um fim em si mesma. Não é uma racionalidade que está pensando diretamente nas consequências que, por exemplo, podem trazer as atitudes. Isso porque, para Kant, pensar na ação movido pelas consequências já é uma relação de interesse ou uma reflexão que está pautada muito na prática, no acontecimento e não de fato na intencionalidade. Então, para Kant, essa condição da razão boa ou de uma boa razão vem antes da própria percepção da consequência, porque ela está ligada àquilo que me levou primeiramente a agir, né? Então, até porque algumas atitudes que são tomadas levando em consideração as suas consequências podem parecer boas, mas no fundo podem ter sido motivadas por interesse. Então, Kant, na sequência, né, da primeira sessão, vai fazer essa distinção, e claro que eu aprofundo, né, com vocês, mas a ideia, por enquanto, é situar essa reflexão no âmbito absolutamente interno e, de algum modo, despretensioso, nesse sentido dessa correlação com os acontecimentos externos, né, então, empíricos, e, claro, com os ganhos que a gente pode ter por ele. Além disso, né, Kant acaba fazendo uma espécie de um resgate aqui da filosofia platônica, né, quando ele diz que essa boa razão, e, na verdade, essa condição de um indivíduo que é aquele sujeito da maioridade intelectual, ela é, sobretudo, a que se prevalece, né, dos instintos aí. Então, a gente tem uma razão que controla os nossos instintos, que prevalece e que, de fato, orienta as nossas condutas. Para Kant, quando um sujeito passa a ser racionalmente autônomo, e claro que, portanto, né, por consequência dessa autonomia, ele consegue subjugar e controlar os seus próprios instintos, esse de fato é o sujeito livre, porque ele tem projetos e ele vive de acordo com os próprios projetos e, sobretudo, com a própria racionalidade que lhe orienta a tomar as atitudes corretas e, claro, constituir bons projetos. E levando em consideração as ações sob essa perspectiva, Kant vai estabelecer uma distinção fundamental. Então, olha só. Primeiro aqui a gente tem uma distinção mais simples, que são as ações contrárias ao dever e de acordo com o dever.
Claro que aqui fica bastante evidente essa primeira distinção, da qual não precisa sequer a gente aprofundar tanto, só entendendo, né, que de um lado a gente tem aquelas que estão compatíveis à situação moral, enquanto de outro não. A questão principal está de acordo com as ações que estão efetivamente, né, então, pelo menos aparentemente, conforme o dever, porque é aqui que a gente tem uma distinção fundamental. Porque de um lado a gente tem as ações que são realizadas por dever, e de outro a gente tem aquelas que são realizadas conforme o dever, né? Então, a ideia de se compatibilizar aí, né, conforme ao dever. E aí, basicamente, o que Kant vai dizer é que quando a gente tem as atitudes motivadas conforme ao dever, a gente tem aqui uma situação que tem um âmbito externo, porque quando a gente age conforme ao dever, na verdade essa conformidade é só uma compatibilização, cuja motivação pode ser, por exemplo, um interesse pessoal ou ainda uma compaixão. Nesse caso a gente tem uma atitude que parece moral, mas que em última instância a sua motivação se dá num âmbito, se não externo, pelo menos egoísta, né? Não motivado profundamente por essa boa razão, enquanto de outro lado a gente tem as atitudes, né, as ações realizadas por dever, estas sim, elas têm uma condição fundamentalmente, né, mais aprofundada, digamos assim, porque ela tem uma atitude que é motivada internamente. Ela é resultado dessa racionalidade que consegue efetivamente se aprofundar e tratar das coisas porque elas têm sentido. Então, Kant pensa que só tem valor de fato moral as ações realizadas por dever. Elas acabam se distinguindo, então, daquelas que têm essa mera conformidade com o dever, né? Porque, embora nesse segundo caso, né, haja uma compatibilidade, a motivação é outra. Então, Kant inclui aí nessas condições, né, uma reflexão que parte do sujeito, que pela consequência que seria a ação, e por isso a metafísica ela é anterior à própria empiria ou à própria ação, podem parecer situações ou ações iguais, no entanto, com motivações diferentes, né? Então, é essa motivação que interessa a Kant, aquela dita realizada por dever. Por isso, as atitudes que são motivadas por dever se caracterizam numa condição de imperativo categórico, porque o tu deves aqui não tem um caráter, né, que é uma das máximas do imperativo categórico, não tem o sentido de um dever por obrigação, mas um dever por consciência, por uma espécie de motivação interna que tem justamente a compreensão do porquê dessa ação. Além dessa reflexão, baseando-se então nesse esquema, eu apresento aqui para vocês 4 exemplos do próprio Kant para a gente pensar exatamente essas reflexões e o quanto ações aparentemente morais podem ter diferentes motivações. Então, olha só o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma condição, por exemplo, de um negócio que corre muito bem e esse comerciante esperto mantém o preço fixo para a clientela. Então, né, tá vendendo bastante e ele acaba mantendo o preço. Então, e aí a gente tem duas condições, né? De um lado, por exemplo, ele manter-se, né, dentro dessa manutenção do preço, né, conforme ao dever, né? Ou, por exemplo, por dever, né? E daí, nesse caso, conforme ao dever, a conotação que é dada aqui, ele pode ter agido simplesmente por interesse, não por amor aos fregueses, né? Então, nesse caso, se a gente está pensando em conformidade meramente ao dever, ele teve uma ação que não foi praticada por dever, né? Não por essa inclinação racional, mas simplesmente por uma inclinação egoísta para manter os seus clientes. Então, percebam que a manutenção do preço, por exemplo, foi a mesma, mas o que motivou, né, se foi simplesmente ao dever, essa motivação foi no sentido egoísta, né, de manter os clientes, e se foi por dever, aí sim há uma inclinação moral que entende que não é porque está se vendendo bastante que ele vai aproveitar dessa situação para querer explorar ou, enfim, colocar um sobrevalor. O segundo exemplo, ele é o seguinte:
ele apresenta a ideia de conservar a vida, né? Então, a conservação da vida enquanto, inclusive, um dever e uma inclinação natural, e daí ele vai dizer que, por isso, inclusive, as pessoas dedicam-lhe um cuidado exagerado. E aí a gente tem duas condições, né? Então, age então conforme ao dever, aquelas que cuidam exageradamente da vida e não por dever, porque basicamente, para esse primeiro caso, né, daquelas pessoas que cuidam da vida simplesmente nessa condição de ao dever, por uma ideia sem amor, por uma inclinação ou por medo, e não por dever, no sentido de compreender a importância da vida e querer de fato vivê-la. Então, mantém a própria vida, cuida-se, inclusive exageradamente, como o próprio Kant menciona, mas não por uma consciência da importância da própria vida, mas por medo ou, mais uma vez, por alguma condição externa. Terceiro exemplo. O terceiro exemplo trata da condição de assegurar a felicidade própria, e aí, de novo, naturalmente, né, ser feliz, Kant apresenta como se fosse um dever, no sentido de ser, né, uma finalidade aí, existencial, e aí já que a infelicidade constitui uma tentação para transgressão dos deveres, né? E aí ele vai dizer que nem todos possuem essa inclinação para a felicidade, ideia que reúne a soma de todas essas inclinações, e por isso Kant lança mão dessa ideia, no sentido de que alguns preferem o prazer da mesa à felicidade da saúde. Então, entendem a felicidade num sentido momentâneo, né? Num sentido superficial, sem ponderar de fato aquilo que seria mais profundo. E claro que a razão aqui, a racionalidade, tem um papel fundamental para entender a inclinação no seu aspecto mais profundo, né? Então, ele não é determinado pela inclinação para a felicidade, efetivamente, mas também não age por dever, porque o dever determina a procura da felicidade, e a felicidade é um projeto que precisa ser pensado e ponderado. Então, é só um exemplo que sai necessariamente também desse comum, né, da percepção de uma mesma ação motivada por diferentes inclinações, para agora pensar numa ideia de felicidade associada, por exemplo, a um prazer imediato, que trará consequências negativas a médio e longo prazo, ou uma felicidade pensada, racionalizada, que, claro, terá consequências mais duradouras. Por fim, o quarto exemplo, ele fala sobre a Sagrada Escritura, né, e do mandamento de amar o próximo, ainda que esse próximo seja o nosso inimigo. E aí Kant, né, basicamente conjectura que esse é o amor por dever, prático, não sensível, não patológico, que pode ser ordenado, que depende da ordem da vontade e que, de novo, depende de qual motivação que lhe é cabível. Afinal, quando a gente fala sobre amar o próximo, se a gente tem como condição a mera compatibilidade ou obediência ao dever, a gente tem um amor por obrigação, no sentido negativo, inclusive que pode nos mover a, por exemplo, determinadas atitudes que são lidas como amor e que, no fundo, não passam de uma relação desconectada, de fato, daquilo que seria esse amor. Então, por isso ele destaca que a ideia de amar inclusive os inimigos, é algo que está relacionado diretamente a uma ação motivada por dever, porque ela compreende a necessidade dessa afetividade, dessa empatia e dessa conexão entre as pessoas. É uma condição aqui, claro, de reflexão, que Kant nos apresenta para que a gente entenda de fato o que quer dizer a metafísica dos costumes e qual é o objeto analisado por essa metafísica, que é esse objeto da ação e principalmente da vontade humana que origina e reveste de intencionalidade essa ação. E, em última instância, o pensamento kantiano ligado à moralidade sempre faz referência ao imperativo categórico que tinha a ver com a universalização da ação, ou seja, que a gente pensasse nas nossas ações, e novamente aí está presente esse caráter de uma reflexão filosófica que orienta as nossas condutas, imaginando o seguinte, será que se a minha atitude, a minha ação fosse universalizada, eu traria mal ou a situação tornaria-se perigosa para os outros, né, para a manutenção de nossa vida? Então, essa universalização da ação, imaginando o que aconteceria se todo mundo estivesse agindo como eu estou agora, é uma base para uma reflexão que não precisa de um caráter, por exemplo, de uma base, de uma fundamentação externa,
Eu não faço simplesmente porque tenho alguém que está me punindo se eu fizer diferente, mas na verdade eu faço por uma consciência racional da minha ação, pensando exatamente o que eu devo fazer, porque eu tenho dentro de mim esse juiz, que é essa moralidade que me permite ponderar as minhas ações.